Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para um devocional, expressando o Evangelho da Graça de Deus, e é para isso que eu estou aqui e eu espero que edifique a sua vida mais uma vez. Eu queria ler um texto que fica em Marcos capítulo 2, do 1 ao 5, que diz assim: Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá. Ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado de casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Bem, hoje eu queria falar sobre a nossa maior necessidade, né? Qual é a maior necessidade do ser humano? Qual é a maior necessidade dos nossos corações? O que o nosso coração mais anseia? Qual é o nosso maior desejo? Qual é a nossa maior necessidade, né? E o interessante desse texto é que naquele momento muitas pessoas seguiam Jesus, estavam atrás de Jesus por diversos motivos. Algumas pessoas queriam ser curadas, algumas pessoas queriam que um parente fosse liberto de um tipo de demônio, algumas pessoas queriam ouvir a mensagem de Jesus, as parábolas, as histórias de Jesus. Então havia muitas pessoas que seguiam Jesus e queriam conhecê-lo, ir até ele por diversos motivos. E o interessante desse texto é que quando Jesus afirma para aquele homem que, filho, os teus pecados estão perdoados, que os pecados dele estavam perdoados, Jesus naquele momento afirma ali que ele é Deus, porque somente Deus poderia perdoar pecados. Por isso que mais para frente os fariseus vão pensar: mas por que ele está falando isso se ele é um homem e não Deus? Né? Então Jesus ali ele quer afirmar que ele é Deus e tem autoridade para perdoar pecados. Mas além dessa verdade, a gente pode extrair uma reflexão para a nossa vida muito poderosa, que é: por que Jesus, né, vendo a necessidade daquele paralítico imediata, era uma necessidade imediata, ele não andava, e os amigos dele desceram ele pelo telhado da casa, então eles estavam desesperados e eles queriam que aquele rapaz voltasse a andar. E Jesus olha para eles com toda a empolgação e vontade e diz: Filho, os seus pecados estão perdoados. Que coisa maravilhosa, né? Por que Jesus não fica ansioso e fala para eles: vem cá, vejo que você tem fé, então levanta e anda, como ele fez algumas outras vezes, né? Como a gente vê na Bíblia. Mas na verdade, Jesus não tem essa pressa. Jesus, ele não tem essa ansiedade. E Jesus, ele quer ir muito mais fundo, tratar algo muito mais a fundo do que aquele homem imaginava, do que os fariseus e a multidão imaginava, do que eu e você imaginamos. Bem, na verdade, Jesus queria perdoar os pecados daquele homem e mostrar para aquelas pessoas que existia uma necessidade muito maior do que a necessidade imediata daquele homem de ser curado. E agora eu quero refletir com você numa coisa. Pensa comigo, você conhece alguém que já disse essa frase para você? Se eu conseguisse tal emprego, eu seria feliz. Ou se a pessoa dissesse para você: se eu conseguisse fazer tal coisa, eu seria feliz. Ou se eu conseguisse realizar o meu sonho, eu seria feliz. Ou a pessoa já pode ter dito: se eu ganhasse tanto de dinheiro, aí estaria bom, eu seria feliz. Bem, eu tenho certeza que você já ouviu isso em algum lugar, em algum momento, e talvez você ou eu já falamos isso, não é verdade? E existem muitas pessoas que falam isso, na verdade. E se você parar para pensar, muitos atores, muitas atrizes, né, já falaram isso alguma vez.
se eu fizer essa novela, ou se eu atingir tamanha fama, ou jogador de futebol, se eu for o melhor do mundo, nossa, aí eu vou ser feliz. Mas, na verdade, a gente percebe que existe na vida, no ser humano, um desejo muito grande de realização pessoal, na verdade. Existe um desejo no ser humano de ser feliz, de se realizar. E as pessoas, nós, muitas das vezes, fazemos desse desejo, que na verdade, muitas das vezes é um desejo bom, um desejo de ter sucesso profissional, um desejo de ganhar um bom sustento financeiro, um desejo de ser reconhecido profissionalmente por uma coisa que você faz e é bom no que faz. Isso é uma coisa boa, é uma coisa louvável, mas a gente acaba fazendo desse desejo, desse sonho, dessa vontade, o nosso próprio Salvador, né? A gente diz que se a gente realizar isso, ou se a gente conquistar isso, a gente vai, enfim, encontrar o sentido da vida. Mas quando a gente chega nesse ponto, quando a gente realiza essas tarefas, quando a gente consegue atingir esses objetivos, a gente se depara com um coração frustrado e pensa, mas eu não queria tanto isso, eu não queria tanto aquilo, eu não queria fazer tanto isso, mas mesmo assim o meu coração, ele não se satisfaz, ele não se contenta, não é verdade? E a gente acaba caindo numa ilusão, achando que se a gente conquistasse aquilo, fizesse isso, conseguisse aquilo, a gente seria feliz completamente, não precisaria de mais nada, mas na verdade a gente consegue enxergar de uma maneira muito mais profunda a nossa necessidade de algo muito maior. E é sobre essa necessidade, é sobre esse algo muito maior que eu quero falar para vocês bem hoje. E esse algo muito maior, Jesus, ele sabe o que é isso. Jesus, ele sabia que aquele paralítico precisava de algo muito maior do que a cura das suas pernas. Por quê? Porque se Jesus curasse as pernas dele, né, como Jesus fez, e ele fosse para casa, talvez passaria 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, ele ficaria super feliz, mas na verdade, depois de algum tempo, ele encontraria no coração dele aquilo que eu acabei de falar, aquela insatisfação, aquela falta de contentamento, sabe, na sua vida. E ele ia entender que, na verdade, ele precisava de algo muito maior do que somente a cura das suas pernas. Então, Jesus diz para ele, filho, os teus pecados estão perdoados. E eu quero dizer para você e para mim, hoje, que Jesus, ele oferece perdão para nós todos os dias, através do seu sacrifício na cruz, da sua morte, da sua ressurreição, para que a gente encontre nele satisfação e contentamento na nossa vida diária. Os nossos desejos são muito bons, né? Eu tenho inúmeros desejos também, coisas maravilhosas que eu gostaria de realizar, e eu creio que eu vou realizar, e eu creio que você também. Mas o que eu quero deixar para você no dia de hoje é que existe uma necessidade muito maior no seu coração. Existe um anseio muito maior no seu coração do que esse que você deseja. Então não faça desse desejo, ou desse sonho, ou desse objetivo, dessa conquista, ou algo que você almeja, o seu Salvador, porque ele não vai te salvar, ele não vai gerar em você uma plenitude de paz, de alegria, de sossego de alma, de quietude de alma, de tranquilidade interna e de realização completa. Então Jesus, ele tem perdão para nós, e nesse perdão a gente pode encontrar realização. E eu gostaria de dar 3 dicas para você, né, para você buscar satisfação, né, no perdão de Deus. Satisfação no perdão de Deus através de Jesus. Então, lá vai. Primeira dica. Reconheça o seu estado de pecado, de debilidade, né, de necessidade. Ou se eu puder resumir essa frase, reconheça as suas debilidades, reconheça seu pecado, né? E um bom exemplo disso é o exemplo da mulher samaritana, né? Onde Jesus encontra ela e diz,
fala para ela sobre o pecado dela e ela logo é confrontada e imediatamente ela vai para a cidade dela e compartilha com as pessoas e falando que Jesus poderia ser o Messias, e muitas pessoas acreditaram em Jesus através daquela mulher. Para quem não conhece a história, ela tinha uma vida conjugal um pouco desorganizada, né? Ela tinha tido 5 homens e o que ela estava não era dela. E Jesus mostra isso para ela, revela isso para ela, mesmo sem ela ter contado para ele. E aí ela vê que Jesus era um profeta, e muito mais do que um profeta. Jesus fala para ela que era o Messias e que poderia perdoá-la. E ela volta para o lugar onde ela morava, anunciando, né, o perdão que ela recebeu, que Jesus era o Messias. E muitas pessoas crerem em Jesus. Então, ela reconheceu, né, o pecado dela. Ela não ouviu o que Jesus disse e voltou para casa e, sabe, eu ouvi, mas tá tudo bem, fazer o quê? Eu já estou nessa vida, ninguém vai conseguir me tirar dela, eu não consigo sair. Não, ela não pensou assim. Ela reconheceu aquilo que Jesus mostrou para ela sobre ela mesma. Então, se você está vendo esse vídeo e Deus está trazendo algo no seu coração, bem, reconheça isso, que é uma dica muito importante. Reconheça isso. A segunda dica é: ore e confesse a Deus, né, em humildade, as suas debilidades, o seu pecado, as suas faltas. É muito importante. O exemplo do fariseu e publicano é muito importante. O fariseu subiu ao monte e orou assim: Deus, eu dou o dízimo, eu não bebo, eu não faço mal às viúvas, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo. E a Bíblia vai falar que aquele cara não saiu dali justificado. Um OBS aqui é que todas aquelas coisas que ele fazia eram muito boas, mas ele confiava no que ele fazia para ser aceito por Deus. E aí o publicano subiu ao monte e falou: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele não quis nem olhar para o céu. E a Bíblia vai falar que aquele publicano saiu dali aceito por Deus, justificado por Deus. Ou seja, perdoado por Deus. O que isso significa? Significa que ele foi até Deus, além de reconhecer o seu pecado, ele falou, ele disse: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu tenho pecado. Então, confessar, né, falar para Deus sobre suas debilidades é muito importante. Não pense que Deus vai ir com você, né, com aquele olhar furioso, condenatório e matar você. Ele não vai fazer isso, porque ele já fez isso com Jesus. Ele já matou Jesus na cruz e ressuscitou Jesus para que você pudesse confessar o seu pecado hoje e com humildade, como esse publicano. Não precisa confiar em você mesmo, confia no que Jesus fez. Então, ore, confesse a Deus com humildade as suas debilidades, e eu tenho certeza que você vai encontrar satisfação no perdão de Deus, contentamento no perdão de Deus. Isso independente se você realizou os seus desejos, os seus sonhos, as suas conquistas. Independente disso, essa satisfação você pode usufruir dela diariamente. E para finalizar, a terceira dica: receba o perdão de Deus e viva para Ele. Um exemplo clássico que eu gostaria de dar aqui, que todo mundo conhece, até a galera que não leu a Bíblia conhece esse exemplo, é a mulher adúltera, né, que é pega em adultério, e ela é levada pelos fariseus a Jesus, e os fariseus fazem uma pergunta para Jesus, né? E aí, o que nós devemos fazer com essa mulher? Porque a lei de Moisés manda a gente apedrejar quem for pego em adultério. E Jesus escreve no chão, ergue a cabeça e diz para eles: bem, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mas o ensinamento está bem na última frase que Jesus diz, lá em João capítulo 8. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Todos foram embora. E ela diz para Jesus: é verdade. E aí Jesus diz para ela:
nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, essa orientação, essa dica número 3, receba o perdão de Deus e viva para Ele. Jesus, eu quero trazer o que Jesus disse para os dias de hoje. Jesus diria hoje, acredito eu, para mim e para você: eu não condeno você, eu morri por você, eu me sacrifiquei por você, eu suportei a ira de Deus na cruz, para que agora você receba o meu perdão. Recebe com confiança, recebe com fé, com certeza, com convicção. Recebe aí no seu quarto, recebe aí na sua casa, na sua sala, na sua cozinha. Recebe o perdão, recebe o meu perdão. E através do meu perdão, viva para mim. Jesus não estava falando de uma frase legalista para ela. Agora que você foi perdoada, você tem que viver para mim, você é obrigada, porque senão eu não vou te perdoar de novo. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus, com doçura e amor, disse para ela: você é perdoada. E agora que você é perdoada, você tem o direito de usufruir desse perdão diariamente e ser transformado, transformada por esse perdão, encontrando satisfação, encontrando contentamento, né, no perdão de Deus diário através de Jesus. Bem, fica as 3 dicas para você. Eu gostaria de te dar um abraço virtual aí, então receba um abraço meu aí e que Deus te abençoe. Dá um like aí, né, um gostei e se inscreve no meu canal, por favor, tá bom? Pra gente poder continuar compartilhando o amor de Deus e que Deus te abençoe, tá bom? E receba o perdão de Deus.